Muito bem, começando mais um Orientes, aqui com a doutora Graziela. Bem-vinda mais uma vez, Graziela. Coisa boa. Bom estar aqui também, obrigada. A gente pode já dar um toquezinho sobre como lidar com a depressão? Alguns ingredientes práticos? Eu acho que o que eu vejo é que é complicado a gente perceber que está num estado de depressão, né? Porque é uma coisa gradual mesmo. O que eu sugiro para alguém que está começando, que está sentindo, que está com esse sentimento de tristeza mais profunda, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de acordar, muito tempo na cama, antes daquilo se prolongar, prestar atenção, conversar com as pessoas, se informar e já começar a buscar ajuda. Ajuda é psicólogo, livro, filme, psiquiatra. Não, mas uma excelente dica já, para a gente começar a ficar atento à nossa reação, né? Quando a gente começa já meio... Porque é sutil, né? É sutil. Sorrateiro, né? É. Bom, bem-vindo, padre. Bom estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre uma alegria participar do Oriente-se. Tá certo. E o doutor Geraldo, tudo bem, doutor? Tudo. De novo aqui. De novo aqui, E que com bom. muito prazer e com muita alegria. Diz um ditado antigo que de tanto ir à bica um dia fica. É, exatamente. Não é? Muito bem, nós temos já um VT falando sobre a depressão e como lidar com a depressão. O povo fala, vamos aí. Depressão. A senhora já se sentiu deprimida alguma vez? Muitas vezes. Razões da vida, né? A vida traz muito bons momentos e maus momentos. Então, quando chegam os maus momentos, a gente não sabe lidar com a situação. Eu acho que normalmente a gente se sente deprimido quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, ou quando a gente quer alguma coisa e não consegue, daí a gente acaba se deprimindo. Diversos motivos, né, pode causar depressão. Muitas vezes é por falta de dinheiro mesmo. Isso acaba mesmo com a moral. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Eu acho que não. Tristeza é uma coisa que passa e depressão demora um pouco mais. Eu acho que são um pouco diferenciadas uma da outra. Porque tristeza depende da causa, do momento, aí acontece algo que a pessoa vai ficar triste. E a depressão é outro fato diferenciado. É possível superar a depressão? Sim, com certeza. Fazendo tratamento adequado, tudo certinho. E também depende bastante da gente, né? Se a gente quiser se afundar, se afunda. Se não quiser, aí você sobe mesmo. Creio que sim, que eu já tive bem mal e superei. Por mim mesmo. Eu, vamos dizer, passei a acreditar mais na vida, consegui superar. Mas que eu tive bem mal, tive. Eu acho que dá, mas é muito duro. Eu precisei de tratamento. Sozinha não consegui. Muito bem, a gente sabe que a depressão ela envolve vários fatores, né, doutor? Claro. Inclusive a parte química. A parte química é muito importante. É aí que se baseia a medicina que vê a depressão dessa forma, né? Agora, o emocional, ele dá o start na parte química, ou a parte química dá o start no emocional, ou não existe uma regra? Não existe uma regra, ou pelo menos não existe um conhecimento claro sobre isso. Nós sabemos que os dois são importantes, né? E veja bem, se você fizer uma experiência numa pessoa, injetar subcutâneo um pouquinho de adrenalina, ou seja, se aumentar a adrenalina no sangue, ele fica ansioso. Porém, o inverso, se ele ficar ansioso, aumenta a adrenalina no sangue. Então a gente nunca sabe a relação, quem nasce primeiro o ovo ou a galinha. Mas de qualquer maneira os dois fatores estão muito entrelaçados, muito interligados. Agora, essa matéria que nós vimos aí, muito interessante, por sinal, mostra claramente que, de tanto falar em depressão, mesmo aqui nesse programa seu várias vezes já, eu acredito que o conhecimento popular que se tem do assunto é bastante satisfatório, pelo menos o que eu vi agora. E principalmente naquele ponto que eles veem a diferença entre tristeza e depressão, né? E
a depressão mais como patológico, doença, estado patológico, alteração da parte afetiva, da parte bioquímica, e a tristeza como uma resposta do sujeito aos percalços da vida, aos traumas e às vivências. Achei muito interessante essa distinção e realmente é correta. E eu queria só acrescentar alguma coisa que a nossa psicóloga colocou muito bem. A primeira coisa que tem que fazer é saber se a pessoa é assim ou está assim. Ou seja, se ele tem depressão ou ele está triste. Se ele tem uma depressão ou se ele está momentaneamente deprimido por uma circunstância. Isso é muito importante. Agora, eu penso que existe uma ideia muito superficial também, no sentido assim, não se sabe o quanto que é intenso. Porque o que a gente percebe é que a pessoa que de fato entra na depressão, ela quer sair, ela não consegue. Não é uma coisa tão simples quanto as pessoas imaginam, que é uma tristeza mais intensa que ficou, permaneceu. Inclusive tem estados depressivos que nem tristeza tem. A tristeza é um sintoma que pode acompanhar a depressão, não é obrigatório. Por isso que a pessoa confunde muito. O estado depressivo diz respeito principalmente ao tônus vital, à energia, à vontade que eu tenho, ao pulso, à determinação, à energia mesmo para tocar a vida. Isso sim está relacionado à depressão. Eventualmente pode estar triste. Agora, eu só queria parabenizar o título do programa, Lidando com a Depressão. É muito importante, porque eu costumo dizer que no meio acadêmico tem gente que sabe muito sobre depressão e muito pouco sobre deprimidos. Tem uma diferença entre saber a depressão e saber lidar com o deprimido. Então, veja bem, mesmo que alguém, leigo até por sinal, lê alguma coisa sobre depressão, não tenta aplicar imediatamente no seu conhecido, no seu parente que esteja deprimido, porque lidar com a depressão é uma coisa mais delicada, como você mesmo falou. Todas as vezes que você estimula o deprimido a sair da depressão, apontando para ele soluções mágicas, e que, por sinal, ele sabe. Fala, olha, meu amigo, você está deprimido? Tem tanta gente na periferia passando mal, com uma dificuldade de vida, o outro tem uma limitação, não anda, outro não enxerga, e você está aí funcionando tudo e está deprimido. É a mesma coisa dar um atestado de deficiente mental para ele. Claro que ele sabe disso tudo. Inclusive, a angústia dele é que, apesar disso tudo, ele se sente deprimido. Então, lidar com a depressão tem muito a ver com isso. E até para a medicina exige uma certa estratégia. Você tem que ir como que tateando para descobrir a situação real. Cada um é único? Cada caso é um caso, mas, em geral, o primeiro passo é convencer o deprimido que ele está deprimido. Esse é o primeiro passo. Eu gostei muito, Graziela, porque a minha esposa passou por um evento de câncer, né? E as pessoas, eu aprendi isso com os médicos, que as pessoas quando passam por um evento sério, parece que arranca força de onde não tem, né? E depois que passa, parece que também volta abaixo do que era o normal. E ela percebe, muitas vezes, quando alguma situação, alguma coisa que aborrece muito, ela começa a ficar assim. Não quer sair da cama, exatamente o que você citou. Aí ela já, peraí, e ela já dá o remeleixo e já vai atrás de atividades que ela gosta para não deixar isso tomar. Essa reação imediata, pelo que você colocou, é muito importante, até pelo que o Dr. Geraldo está colocando, no sentido de você imediatamente não deixar que atinja um segundo passo ou o terceiro passo. Né? É importante buscar coisas para fazer e tal, mas é importante ao mesmo tempo você olhar e ver que você está naquele estado. Detectar que você está, se você está sempre, né, ou está começando, né, um dia, outro dia também, é assim, não assim a fingir que não está acontecendo nada. É olhar para aquilo e, bom, isso está acontecendo mesmo, e o que eu posso fazer para não deixar isso piorar, né? E, padre, num quadro desse, que envolve até a parte química, é complicado, porque até a pessoa que tem fé, acredita em Deus, sabe
confia, mas não sente vontade de viver, não sente tônus. E é justamente essa coisa contraditória que deixa a pessoa mais arrasada ainda. Sim, a pessoa que tem, e ela é vítima, né, desse quadro depressivo, ela não sente essa confiança. Por quê? Porque ela não confia nem nela mesma. Como o doutor falou, a tristeza é apenas um elemento que pode ter ou não. Mas a força de vida, a vitalidade, a tendência a empreender, a ir, a fazer as coisas, ela fica baixa. E para o encontro com Deus é necessário que tenha essa vitalidade interna. Então, o ser depressivo, se ele não se reconhece depressivo, se ele não se tem, não é, nas mãos como uma pessoa que tem tal problema, ele jamais vai conseguir resolver sozinho. Sozinho não se resolve. Então é necessário buscar a ajuda, buscar os meios necessários para começar. Né? Porque ninguém chega a um grau elevado de depressão do dia para a noite. Isso é paulatino. Então você tem que ver os sintomas. Né? E quem está à sua volta também percebendo e dando ouvidos. Isso que eu ia comentar. A família, às vezes, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. É aquilo que você falava no início. Ah, isso é frescura, não, isso é preguiça, isso é... Não, vamos dar atenção porque alguma coisa está acontecendo. Né? Ela não é assim. Normalmente ela não era assim, nunca foi assim, mas está a partir do quê? Então, isso é bom, dar ouvidos a quem está ao seu redor. Não é? E a família deve ajudar, não numa forma de crítica, mas numa forma de auxílio. Doutor, também a depressão, nesse contexto da gente descobrir os detalhes da depressão, esse contexto de descobrir que a parte química, a parte emocional, a parte afetiva, pode ser uma circunstância emocional que causou, pode ser uma parte química que causou. Esses detalhes também foram descobertos pouco tempo? Faz pouco tempo que isso veio à tona? E ainda